Eu sempre costumo falar, e sou repetitivo e não me canso com isso. Pastor, padre, pai de santo, mãe de santo, nada disso pode mudar a nossa vida. O único que tem autoridade para mudar a nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Ele é a nossa religião. A palavra religião em si, queridos, a religião, como nós a entendemos, também não muda a vida de ninguém. Religião, tomando pela palavra, queridos, é um conjunto de regras que não transformam os nossos corações. Mas na etimologia da palavra religião, quer dizer religar. Então, religar o homem a Deus. Se perguntasse para mim, Alexandre, qual a sua religião, eu diria que a minha religião, meu religare, chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? 1 Timóteo 2,5 diz que só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só um mediador, só um religare, só uma religião. Então é por isso que nós estamos aqui para entregar o nosso coração ao Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas, meus amados, a palavra que Deus colocou no meu coração para esta manhã, e o tema é circuncidados. Quem aqui já foi circuncidado? Eu estou fazendo uma pergunta ainda preambular, né? Uma pergunta introdutória, mas ela não é uma pergunta retórica, não. Você pode responder, tá bom? Quem já foi circuncidado aqui? Olha, tem algumas pessoas já foram circuncidadas, e glória a Deus por isso. E eu fico feliz por ver mulheres também levantando as suas mãos, porque demonstra um entendimento da circuncisão no sentido espiritual, né? E não apenas físico. Mas abram as vossas Bíblias, na carta do apóstolo Paulo, à igreja ali em Colossos, ou Colossos, como queiram chamar, Colossenses capítulo número 2, versículo de número 11, você que achou, por gentileza, em podendo, coloque-se de pé. Circuncidados. Eu quero pregar nesta manhã sobre esta palavra e trazê-la para as nossas vidas. Amém? Todos acharam, amém? Colossenses capítulo 2, versículo 11. Você que achou, diga amém. Amém. Você que não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Eu vou esperar, já esperei. Colossenses 2, 11 diz assim: nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez exaltá-lo neste lugar. Afinal de contas, Senhor, Tu és o único a ser exaltado neste lugar. Deus, obrigado porque Tu és nome acima de todo nome. Obrigado porque uma circuncisão foi feita em cada um de nós, está sendo feita em cada um de nós. Uma circuncisão operou na cruz em nós, não feita por mãos humanas, Senhor, mas feita por Ti. E nós queremos Te glorificar nesta manhã porque temos uma identidade, temos um sinal, temos algo que nos sinaliza, porque a circuncisão sempre foi um sinal para o povo judeu, Senhor. Então, qual seria, Deus, esse sinal para nós cristãos, que o aceitamos e entendemos que a verdadeira circuncisão, que não é feita no corte do prepúcio, mas que é feita no meu coração, em nossos corações. Senhor, qual é o sinal? Que sinal é esse? Que denota que somos circuncidados. Deus, fala conosco nesta manhã. Precisamos de Ti, meu Pai. Derrama a bênção enquanto estivermos pregando aqui. Opera em nosso meio. Joga por terra toda resistência no mundo espiritual, Senhor, e fala conosco. E usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Eu vou ler novamente, queridos, o versículo 11. Começa nele aqui se reportando a Cristo. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Queridos, quando falamos sobre circuncisão, é impossível você se remeter, não deixar de se remeter à circuncisão que foi instituída lá já no Antigo Testamento, em Abraão, em Gênesis capítulo 17, antes da lei, a circuncisão já havia sido instituída sobre Abraão e, logo em seguida, sobre Ismael. Toda criança que nascesse no 8º dia, uma criança judia, ela era circuncidada. E Abraão também, com 99 anos, foi circuncidado, e todos os homens foram circuncidados.
o corte do prepúcio, aquela sinalização na genitália masculina de que aquele homem era um homem separado, um sinal. Sinal esse que é dado a Abraão, porque o missionário falou com muita propriedade aqui, como sempre, sobre a aliança que Deus fez com Abrão. Início Abrão e depois Abraão. E quando ele chama Abrão de Abraão, em Gênesis 17, começa ali uma mudança no caráter, na visão de Abraão. Deus o tira de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. Aí ele fala para as estrelas, olhar para as estrelas, para a areia, porque assim será na tua descendência, especificamente no teu descendente, como Gálatas vai dizer, que é Jesus. Esse vai ser a sua descendência, aqueles que são da fé de Abraão. Então, sobre esta promessa foi feita uma aliança, foi feito um símbolo, que é a circuncisão. Então, a circuncisão já em Abraão, queridos, ou melhor, em Abraão, denotava, apontava aqueles que têm fé em Deus, fé em Cristo Jesus a posteriori, aqueles que criam a fé de Abraão. Então foi feita a circuncisão, que era uma marca no corpo. Então todos sabiam que aquele que tinha o seu prepúcio cortado, ele era um judeu. Ele era um judeu e a princípio tinha uma fé em Deus. E não apenas quando Moisés vai colocar na lei a circuncisão, porque ter a marca no corpo não quer dizer ter a fé de Abraão. Amém? O judeu pode ter a marca, pode ter separado, pode ter essa circuncisão, mas não ter a fé de Abraão. Mas hoje, em Cristo Jesus, há uma circuncisão que não opera no corpo. Há uma circuncisão que opera em nossos corações. Por isso, quando eu fiz a pergunta, queridos, levante a mão com urgência. Todos nós fomos circuncidados em Cristo Jesus. Nós fomos separados do mundo para Cristo. Nós temos um simbolismo, ou seja, um sinal, melhor dizendo, em nós. Pastor, que sinal é esse? Além daquele que sonda, esquadrinha e conhece os nossos corações, mas eu quero falar sobre isso. Pastor, o que sinaliza que eu sou circuncidado? E você já entendeu que a circuncisão não é na carne, a circuncisão é no coração, é na mente, é a mudança da minha história, a mudança da minha visão, é a metanoia, como o decano falou aqui. Então, o que denota isso, o que demonstra que eu fui circuncidado, quais são os sinais disso? E eu quero ministrar nesta manhã e peço para que você fique muito atento àquilo que nós iremos meditar nas Escrituras. Amém? Todos estão entendendo? Amém, queridos? Então, essa circuncisão opera no meu coração e ela vai ser sinalizada com algumas características. Volte para o versículo 6, Colossenses 2, versículo 6. Nós sabemos que essa carta, Paulo não escreve, né? Paulo dita. Havia um escriba que escrevia a maioria das cartas de Paulo. Paulo, apesar desta, a saudação final, ele coloca de próprio punho. Paulo tinha um problema de visão, que ele até compartilha com os Gálatas quando ele chega lá, a situação que ele tinha, mas provavelmente pós-conversão, Paulo no caminho para Damasco, lembra-se com os irmãos que Paulo ficou cego por 3 dias. Então isso é uma especulação, porque não tem como atestar isso, mas talvez tenha deixado algumas marcas, alguns prejuízos na sua visão. E Paulo, por isso que poucas cartas são escritas de próprio punho por Paulo, mas ele tinha um amanuense, um escriba, aquele que ele ditava e anotava tudo, e Paulo vai lá e escreve esta carta, ou melhor, dita esta carta, e ela é escrita no local, numa igreja de Colossos, que ficava ali próximo a Éfeso, ali na Ásia Menor, local onde Paulo nunca esteve, Paulo nunca pregou naquela igreja, mas a palavra chegou através do evangelismo de Paulo naquela região. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha que diz versículo 6. Pastor, como é que eu sei que eu fui circuncidado? Versículo 6 diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Primeira coisa que eu quero extrair para a minha vida, queridos. Se eu sou circuncidado, eu ando nele. E é interessante que o andar no hebraico quer dizer peripátio quer dizer progredir. Isso me chamou muito a atenção, queridos, porque não é um simples andar. O que denota eu ser circuncidado, eu ser separado para Deus, é andar nele, mas o que é andar nele?
Será que andar nele é eu aceitar Jesus, é ficar estabelecido no meu lugar e não querer compromisso, não me envolver? Porque a Bíblia diz que esse andar é progressão. Eu tenho que progredir na minha fé, na minha caminhada, na minha comunhão. Tem que haver um crescimento na minha caminhada. Então andar é progredir. Queridos, eu quero chegar amanhã aqui e ter progredido algo na minha vida. Quero virar o ano e progredir algo em Deus na minha vida. Quando a gente pensa em progredir, só pensa em coisas materiais. Mas o que Deus derramou sobre a sua vida nesse ano? Quais experiências você tem tido com Deus nesse ano? O quanto você se envolveu com Deus nesse ano? O que você tem buscado em Deus nesse ano? Porque andar nele não é apenas aceitá-lo, mas deve haver em mim progressão. Eu tenho que progredir. Olha, antigamente eu conhecia isso de Deus, eu conhecia as Escrituras. Hoje Deus me deu mais entendimento. Queridos, ontem eu estava lendo a Bíblia e fiquei assim, querendo pregar várias coisas, porque Deus foi me mostrando algumas coisas que aumentou meu conhecimento, aumentou a minha comunhão com Deus, porque quanto mais conhecimento, mais você tem intimidade com aquele que você deseja conhecer. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então andar com Ele é progredir. Tem pessoas que estão andando com Deus e você vê que cada vez mais, olhando para trás, cada vez mais esfriando. Isso não é andar nele. Andar nele é progredir. E quando eu falo progredir, não é ausência de problemas, nem o exacerbar de conquistas. Não. O progredir é a circuncisão do coração. Amém, meus amados? É intimidade, é conhecimento, é se envolver, é ter mais comunhão, é realmente você se alegrar com as coisas que se alegram mesmo, que tem valor na caminhada com Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, ande nele, progrida. Pastor, esse ano eu fui até aqui, eu quero ir mais. Pastor, eu quero me envolver mais, onde eu posso conhecer mais, eu quero participar, eu quero fazer uma escola de líderes, pastor, eu quero fazer uma faculdade, pastor, faculdade teológica, não sei. Pastor, eu quero me envolver mais nesse ministério, porque eu preciso estar mais arraigado, preciso ter mais conhecimento. Ande nele. Circuncisão no coração exige andar nele. Amém, meus amados? Glória a Deus. Amém ou amém? Amém. Versículo 7. Vou ler o versículo 6 para entrar no 7. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados. Ou seja, a Bíblia me ensina a ser radicado nele. Radicado, queridos, no grego, eu separei aqui, e quer dizer riso. Não é de riso de rir não, tá? Mas a pronúncia é assim mesmo, riso, radicado, de raiz. Enraizado em outras versões, que eu creio que seja mais didática, enraizado nele. Queridos, não basta eu andar nele, eu tenho que estar enraizado. E enraizado, queridos, é algo que eu andei pensando em Deus, de fazer raiz. Interessante que esse enraizado vem também de radical, né? Lembra do radical da palavra? Então, que é aquela palavra da onde o radical, a fonte dela. Então, eu tenho que estar enraizado, eu tenho que ser esse radical nele. Quem está entendendo, diga amém. Mas enraizados, queridos, quando a gente lembra de raiz, a gente lembra de quê? Alimento. Raiz é que dá alimento para a árvore. Então, enraizados, queridos, é onde eu me alimento, é onde eu encontro fonte, é onde eu encontro vida. Então, eu tenho que me enraizar. A gente fala muito de algumas pessoas que vêm para a igreja, vêm no primeiro culto, vêm no segundo culto, e depois não aparecem muito mais, somem, vêm 2 meses depois, ou mudam de igreja para igreja, toda hora mudando de igreja, não tem raiz. E a árvore que não tem raiz, queridos, ela se torna fraca. Ela se torna sujeita a quedas, a apodrecer e a morrer. Mas a Bíblia diz que aquele que é circuncidado, ele é enraizado. E enraizado eu me alimento daquilo que é de Deus. Interessante que enraizado também ninguém vê. As raízes não são notadas facilmente. Ok? A raiz, ela cresce para baixo. E a Bíblia diz que eu sou enraizado nele. As minhas raízes são para o alto. As minhas raízes são para o céu. As minhas raízes não são terrenas. Eu sou enraizado nele. E assim como a raiz terrena ninguém vê, assim é minha também no céu. As pessoas podem entender e podem achar que talvez você não esteja nos seus melhores dias.
Mas, queridos, suas raízes estão no céu. Porque se fosse na terra, todos nós estaremos sentados aqui chorando e comentando das nossas angústias e nossas dificuldades. Mas somos enraizados nele, nossa alimentação é nele, ninguém vê, mas eu estou enraizado nele. Amém? Essas raízes, queridos, me deixam mais forte. Você é fortalecido em Deus, amém? Você é fortalecido em Deus. E o que me chama a atenção é que as raízes vão crescendo, e por vezes são raízes maiores do que o próprio caule, que os próprios ramos da árvore. As raízes tomam formas e tamanhos, por vezes, maiores do que o próprio caule e ramo da árvore na qual ela sustenta. Assim somos nós, queridos. Nossas raízes precisam ser maiores do que aquilo que aparece. Hoje em dia nós queremos o caule, né? Queremos os ramos, queremos aparecer, queremos divulgar, e nada contra divulgação do que você faz, nada contra você divulgar a sua vida, nada contra você divulgar tantas coisas que você faz, seja nas mídias sociais, em qualquer outro lugar, não tem problema, desde que as suas raízes sejam no mínimo, semelhantes àquilo que você propaga. Amém, queridos? Porque as raízes, normalmente, são maiores do que a própria árvore. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, quando eu sou enraizado nele, queridos, eu sou realmente impactado por Deus. Eu tenho experiências com Deus. Eu cresço naquilo que verdadeiramente tem valor. E as pessoas vão olhar para você e vão encontrar nesse. Se a pessoa realmente tiver essa visão, vai encontrar em ti esse valor, raízes profundas. Olha, eu quero estar perto dele, porque quando eu estou perto dele, ele fala algo que mexe com o meu coração, ouvir uma palavra dele, ouvir um conselho dele, dela, isso transforma minha vida, porque aquela pessoa tem raízes profundas, raízes enraizados nele, enraizados em Cristo, sempre tem palavras abençoadas, palavras de exortação, de consolo, de edificação, mas raízes para o céu. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém ou não amém? Então eu ando nele, eu sou enraizado nele, são sinais de quem é edificado, ou melhor, são sinais de quem é circuncidado em Cristo. Mas o texto continua, versículo 7. E edificados. Então, edificar, queridos, eu também fui no grego para ter uma didática, assim como fui desde o primeiro termo. Edificar quer dizer, olha que nome lindo no grego, epoikodômio. Epoikodômio, nome bonito para o seu filho, para sua filha, ou para sua filha, né? Não sei. Epoikodômio, que quer dizer construir sobre. Então, edificados, eu construo sobre quem que eu estou falando? Sobre nele, amém? Então, as minhas construções são sobre ele, que é Cristo. Sobre a rocha, sobre a pedra angular, sobre aquele no qual o meu edifício vai ser bem sustentado. Então, queridos, às vezes começamos um namoro, às vezes você começa um projeto, um trabalho, sem edificá-lo sobre a rocha, sem construí-lo sobre os fundamentos realmente que são Cristo. E essa construção não vai crescer, não vai prosperar. Mas quem é circuncidado em Cristo, a Bíblia diz que nós somos edificados, construídos sobre este fundamento. A minha construção, a sua casa, a sua família, ela é fundamentada em Cristo Jesus. Amém, queridos? Os meus sonhos, os meus projetos, aquilo que eu desejo fazer, eu primeiro coloco diante de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então eu ando nele, eu sou enraizado nele, eu sou edificado nele, e a Bíblia continua, confirmados na fé. Confirmado no grego quer dizer bebaiô, que quer dizer estabelecer, ratificar. Isso me chama muita atenção, porque no finalzinho, depois de andar, enraizar, edificar, eu sou ratificado na fé. Amém, queridos? Então, há um ratificar, uma confirmação. As pessoas vão confirmar isso em você, vão olhar para ti e vai ver essa confirmação. Ratificar aquilo que você propaga, ratificar aquilo que você vive, que verdadeiramente a sua comunhão, o seu andar com Deus nesta terra, venha ratificar quem você representa, venha confirmar quem você representa.
Amém, queridos? Então, se eu sou circuncidado, onde eu ando, eu confirmo a minha fé. Onde eu ando, há um confirmar da minha postura. Onde eu estou, há um confirmar de quem eu creio. Circuncidado, isso não importa o lugar onde eu esteja, eu estou confirmando algo. Eu não estou afirmando. Amém? Eu estou confirmando. Eu estou ratificando. Eu estou acentuando, eu estou deixando bem claro a minha fé, independentemente do lugar onde eu esteja. Amém? Amém, meus amados? Então, confirmar, eu firmo com. Então, que você possa ter isso na sua vida. Olha, onde eu esteja, onde estiver andando, eu confirmo a minha fé. A fé que já está em mim, ela é confirmada. Através das minhas ações, através da minha palavra, através do meu agir, porque eu sou circuncidado. Meu coração foi circuncidado. Agora eu ando de uma outra forma. Eu ando e progrido nele. Eu sou enraizado nos céus. Eu sou uma construção feita nele. E eu confirmo a minha fé. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, em todo tempo, em todos os momentos em que você está na sua vida secular, a sua fé está sendo testada. A sua comunhão com Deus está sendo testada. Para ela ser confirmada ou não. Amém? Então a Bíblia diz, se eu sou circuncidado, a minha fé é confirmada. Confirmados na fé. Eu sou confirmado na fé. Eu ratifico. As pessoas notam e veem isso em mim. Amém? Glória a Deus. Quem é circuncidado aqui, levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Melhorou de 15% para 100%. Glória a Deus. Mas presta atenção, hein? Tem que andar, tem que enraizar, tem que edificar, tem que confirmar. E o finalzinho do versículo 7. Tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Interessante, né, queridos? A Bíblia sempre está olhando para nós e, olha, cresça, avance. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, Lucas 9,62, não é digno do meu reino. A mulher de Ló que olha para trás, essa aí também não é digna. Ou seja, jamais retroceder. Deus não é com aqueles que retrocedem, mas para aqueles que progridem, aqueles que crescem. Amém, meus amados? Deus quer fazê-la crescer em Deus mais e mais. Amém, queridos? Glória a Deus. Então eu preciso me envolver, preciso estar lendo a palavra, preciso estar tendo mais comunhão com Deus, e eu vou crescer em nome de Jesus. Amém? O versículo 8 entra agora como se fosse uma outra parte do texto. Porque ele começa assim, cuidado. A igreja em Colossos, ela passava por, como toda a Ásia Menor, por vários ataques de seitas, de heresias, queridos. E assim, depois de começar, eu sou circuncidado, sou salvo, glória a Deus, eu progrido nele, eu sou enraizado nele, eu fui edificado nele, eu confirmo, eu cresço. Mas Paulo afirma, ou melhor, manda escrever, olha, escreve aí, que deve haver um cuidado com aquela igreja. Por mais que você tenha sido circuncidado, cuidado. E ele continua dizendo, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme os rudimentos ou princípios do mundo, e não segundo Cristo. Que eles tenham certeza, você, quando circuncida o teu coração, ou seja, quando você aceita Jesus, você vai ser perseguido e bombardeado na sua mente, no seu coração. Filosofias, vãs sutilezas, filosofias que na verdade só criam situações e não dão respostas. Filosofias que o levam a vagar no seu pensamento e você deixa de questionar, ou melhor, você deixa de acreditar naquilo que a igreja já acreditava, eram circuncidados. Mas cuidado, porque filosofias, ideologias surgirão para que você venha a ser enredado, para que você venha a ser realmente desviado do caminhada com Deus. Pare de progredir. Então, cuidado. Igreja, nesta manhã, cuidado com quem você conversa. Cuidado com os lugares onde você frequenta. Cuidado com aqueles que são ou dizem serem seus amigos. Cuidado com os conselhos que você recebe. E que talvez você deposite uma confiança tão grande, e essa pessoa talvez nem caminhe na mesma fé que você.
Vãs sutilezas, eu acho interessante isso, vãs sutilezas. A sutileza já é sutil, né? Imagina vã. Então é algo que passa sem ser percebido, algo tão sutil, como o diabo, ele é ardiloso. Então são nas sutilezas, e não nas coisas gigantes, nas coisas notórias, que vai abalar a tua fé, mas é sutil. É uma palavra aqui, outra palavra acolá, é um olhar, é um pensamento, às vezes, é sutil, queridos. Não é de uma hora para outra que vai enredá-lo e você vai sair da presença de Deus. É sutileza, é algo imperceptível algumas vezes. Amém, queridos? Cuidado. Se Deus te trouxe hoje aqui pela manhã, e talvez seja entre tantas palavras, mas que você guarde isso, cuidado com vãs filosofias, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Conforme a tradição dos homens, eu nunca vou me esquecer quando um dia eu estava no batizado na igreja católica do meu sobrinho Igor. Marcelo ainda não era convertido, e o batismo foi lá numa igreja em Cabo Frio, onde Patrícia morava, e naquele batismo, queridos, eu fui, obviamente, e devo ir, todos devem ir, com muito respeito, e se você ama uma pessoa, você vai onde ela estiver, ok? Isso não vai enredá-lo, a não ser que você não tenha certeza da tua fé, aí realmente vigia, tá bom? Mas eu fui até ali, aí acabou a cerimônia, obviamente eu não fui padrinho, então eu já rejeitei algumas vezes, por mais difícil que tenha sido para mim, rejeitar ser padrinho, porque na igreja católica você tem que afirmar como padrinho que você vai acompanhar aquela criança, e você vai educá-la na ausência dos pais, ou com os pais, você vai educá-la segundo os preceitos da Igreja Católica Apostólica Romana, e eu não poderia afirmar isso, ok? Não é o que eu acredito. Então, naquela época, o Marcelo até saiu bem chateado comigo, hoje ele entende e faz igualzinho. Então, por vezes, é melhor você trazer um não para depois compreender o que é o correto. Mas acabou ali a cerimônia de batismo, eu dei um jeito de entrar ali na sacristia e fui conversar com o padre e comecei a falar sobre batismo, aproveitei a temática do batismo e conversando sobre batismo de crianças, o que ele pensava sobre isso, e ele falou assim, olha, é tradição da igreja. E ele só saía disso, olha, mas e a Bíblia? Não, porque para o catolicismo romano a tradição está na mesma prateleira que a Bíblia, mesmo patamar da Bíblia. Então, às vezes até a mais. Então, queridos, quando ele falou isso, eu não podia ir além, nem ele podia ir além. Então, a tradição, ele fechou, a tradição, a Bíblia está no mesmo. Então, queridos, não seja enredado por tradições de homens. E às vezes dentro da nossa igreja, queridos, durante muito tempo, bateria era instrumento do diabo. Sabia que não podia ter bateria nas igrejas? Porque a bateria era instrumento do diabo. Então, tantas coisas, calça, né? Então os crentes iam para a praia de calça jeans. Até hoje tem algumas doutrinas assim, que a gente respeita, ok? Mas não precisamos concordar, não é verdade? Então, são doutrinas, preceitos, tradições de homens, que vai nos enredando, porque toma um excesso de religiosidade, e você não aguenta, queridos. Assim como a lei era impossível de todos praticarem a lei, assim também a religião. Eu não consigo, e tem uma hora que eu não consigo cumprir todos os rudimentos, os princípios da lei, dos costumes, da religião, e aí eu saio e acabo frustrado com Deus, quando Deus não tem nada a ver com religião. Então, queridos, cuidado, porque são essas vãs sutilezas que vão entrando no nosso meio, vão entrando no nosso coração, aquelas palavras sutis que depois, quando você enxerga, você já está desanimado, você está frustrado. Às vezes, palavras que você recebe na igreja. Às vezes, com irmãos dentro da igreja. E você chega cheio de fé, cheio de alegria de estar na casa de Deus, e você recebe aquela paulada já na entrada. Tenha discernimento, amém? Olha, isso não vem de Deus, está amarrado em nome de Jesus, segue em frente. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, cuidado. Talvez a temática dessa pregação podia ser cuidado, que ninguém vos venha a enredar em nome de Jesus, amém?
Versículo 11, que foi o versículo de abertura. Nele também fostes circuncidados. Nele Cristo, ok? Não por intermédio de mãos, como era no Antigo Testamento, em Gênesis 17, a começar em Abraão. Então, não por mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Circuncidado por Cristo, queridos, é o despojar do corpo da carne, é renúncia. Circuncisão é renunciar. O sinal que Deus, se eu pudesse genericamente falar o que é circuncisão, é renúncia. É você andar com Cristo e renunciar às coisas desse mundo, que consiste em andar, enraizar, edificar, confirmar, crescer. Mas eu tenho que me despojar, eu tenho que me destituir, eu tenho que me despojar, tirar. Gálatas 5 vai dizer quais são os frutos da carne. Enumera vários frutos ali. Então eu tenho que me despojar disso. Isso é circuncisão. Quando você vê, queridos, a igreja, e quando a gente fala sobre vãs sutilezas, né? Uma das maiores vãs sutilezas que o diabo tem usado é que tudo é amor. Ah, mas e o amor? Né? E o amor? Não adianta, queridos. Evangelho é transformação. Então que eu saiba que esse é um processo que pode durar mais, para algumas pessoas pode ter um tempo maior, e que aí sim a igreja precisa amadurecer para ter esse entendimento, porque a igreja também é muito para agora, para já as coisas acontecerem, e não, Deus tem um processo na vida de cada um, nem que seja no último dia de vida, e a igreja às vezes começa a ter repulsa a essas coisas. Misericórdia, nós queremos amar conforme Deus é, amém, queridos? E certamente, Deus, a minha oração, outra coisa interessante, queridos, que eu vi, agora não preciso tirar o microfone, né? Tem algumas igrejas, a gente vai adotar isso, hein? Tem algumas igrejas que estão colocando agora ali na porta da igreja, no evangelismo, um potezinho de água e outro de comida para cachorro. Eu não estou falando da salvação dos cães, não, por favor, nem dos gatos, tá bom? Não é isso, que eu não vou chegar nesse ponto, não. Ainda não cheguei nesse ponto. Mas a pessoa para, porque o cão parou. E ali há uma possibilidade imensa de uma conversa, né? O mais difícil é a pessoa parar. Mas eu vou além, queridos. Que a pessoa entre com o cãozinho dela. E ai de quem impedir essa pessoa de entrar com o cãozinho dela. Desde que não seja um Rottweiler, um Pitbull, né? Mas que fique com o seu cão. E por que, assim, que Deus nos deu um lugar maior, né? Imagina um lugar para os cães ficarem. Queridos, amém? Mas se ficar para salvar almas, Paulo diz, eu me fiz fraco para ganhar os fracos, forte para ganhar os fortes, fraco para ganhar os fracos. Paulo fazia de tudo para ganhar almas. Então que os cães entrem, fiquem todos no colo do decano. Entendeu, queridos? Por quê? No shopping assim, não tem shoppings que abrem? Por que a igreja, que é um lugar público? Anteontem eu vi uma pessoa famosa saindo de uma igreja grande também, muito triste, falando muito mal da igreja, que ela foi com o cão dela até essa igreja e mandaram ela sair, que o cão não podia entrar. Talvez fizéssemos a mesma coisa se eu não estivesse falando isso hoje agora. Então temos que estar sensíveis, que já, pastor, a pessoa está seminua, entra. Vamos colocar uma roupa dela ali, ajudar ele, ela. Entre. Vinde, todos estão cansados, sobrecarregados. Amém, queridos? Mas depois entra o evangelho. O evangelho entra. O evangelho transforma, nós cremos. Amém? 2 Coríntios 5,7. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Não é o novo no meu tempo imediato. Alguns podem ser. Amanhã já mudou. Queridos, eu falava tanto palavrão, cada 5 palavras, 6 eram palavrões. Eu me converti e nunca mais falei palavrão. Uma coisa assim do dia para o outro. Dia para o outro. Agora com outros pode não ser assim. Amém, queridos? Mas precisam ser tratados. Tem que progredir. É que é isso que eu falo, queridos. Pastor, eu pecava muito, hoje eu peco
menos, progrediu. Outros vão falar, você não muda de vida, você é um canalha. Religiosidade. Ele progrediu. Não na proporção que outros progridem, mas progrediu. Amém, queridos? Glória a Deus. E se regredir, também pode progredir de novo, novamente. E se cair, também pode levantar em nome de Jesus. Porque o cair do homem e o levantar é de... Está na Bíblia isso não. Está na Bíblia isso não, tá bom? O cair do homem e o levantar é do homem também. Toma vergonha e levanta. Isso não é versículo bíblico, tá bom? Então, o cair é do homem, o levantar é do homem. Se esforçando, buscando em Deus, orando. Mas, porque é mole, né? O cair é do homem e o levantar, legal, né? O cair é meu e Deus me levanta. Eu vou cair direto, porque eu sei que Deus vai me levantar. Deus vai estar sempre disposto, amém? A dar a mão para você. Mas quem dá a mão e segura somos nós, amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Então, cuidado com as vãs sutilezas, que elas têm entrado na igreja assim, desta forma. Pula o versículo número 14. Versículo 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Todos os nossos delitos foram perdoados, amém, queridos? Todos. Não há um que não tenha sido perdoado. Não há um, queridos. Todos na cruz foram perdoados. Todos, não há exceção. Aí o versículo 14 diz, tendo cancelado o escrito de dívida. Queridos, quando eu li esse versículo, é óbvio que eu já li algumas vezes, mas o que me chama a atenção é esse cancelado. Esse cancelado no grego quer dizer exaleifo, e exaleifo quer dizer apagado. Sumiu. Cadê aquele escrito de dívida? Cadê aquele pecado? Sumiu. Na cruz foi apagado. Eu até entendo que esse cancelar aqui no português, ele perde um pouquinho do termo apagar. Apagar, apagou, acabou. Mar do esquecimento foi jogado. Não é cancelar, porque o cancelado parece que existe ainda, mas foi cancelado. Mas está lá aquele boleto, sabe? Aquele boleto que foi cancelado? Mas está ali o boleto. Não, foi apagado, queridos. O escrito de dívida, o pecado que era contra mim, foi apagado. Em nome de Jesus, amém? Por isso você é circuncidado, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Interessante que esse remover no hebraico, no grego, quer dizer airo, quer dizer retirado à força. Queridos, o pecado que foi apagado, ele foi retirado à força. Quem fez força, queridos? Fui eu? Foi você? Retirado à força na cruz. Cristo foi na cruz com toda a força dele, queridos. Com toda, claro que ele foi voluntariamente, mas com aquela força aí está a força dele, de se voluntariar. Foi retirado à força o pecado, porque ele se voluntariou, ele foi à cruz, cravou tudo, apagou e retirou a força. Houve um sacrifício, queridos. Amém? O que eu louvo a Deus é que eu, você, todos nós, não precisamos fazer mais sacrifício nenhum. Físico, carnal, andar, subir escadarias de joelho. O que mais que eu posso imaginar aqui? Ficar de joelho no milho, eu nem sei se existe mais disso. Hoje, queridos, claro que nós nos esforçamos, claro que nós renunciamos, renúncia não é um sacrifício, ok? Mas sacrifício físico, me autoflagelar, me bater, queridos, tudo isso engodo, foi retirada a força, todo o sacrifício foi feito na cruz, amém? Eu sou circuncidado, você é circuncidado. Versículo 15, para encerrar. E despojar, no grego, é uma palavra mais linda ainda para o seu outro filho. Quer dizer, apecoidim. Apegou alguma coisa, queridos. Apecoumai, por aí.
Mas o que me chama a atenção é despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs, ao desprezo, triunfando deles na cruz. Queridos, na cruz, anjos, demônios estavam, vou dizer crentes, porque o demônio crê e treme, né? Então, os demônios, anjos, principados, estavam crentes que a vitória estava sendo declarada para eles. Mas a Bíblia diz que a cruz despojou, e despojar quer dizer despir. Despojar no grego quer dizer despir, ou seja, colocou os demônios, claro que isso é uma metáfora, ok? Envergonhados, foram despojados, foram despidos. A cruz envergonhou todo principado e potestade. A cruz, a vitória que a cruz deu, colocou principados e potestades à vergonha. Envergonhados foram porque derrotados foram. Cruz é vitória, queridos. Amém? Quando eu falo sobre circuncisão, é vitória. Isso embasa a minha andada, a minha caminhada. A cruz embasa a minha circuncisão. A minha circuncisão me dá força para progredir, para enraizar, para edificar, para confirmar. Não são os rudimentos do mundo, é a cruz. Não são as vãs filosofias, é a cruz. Amém? A nossa fé está baseada na cruz, no Calvário, no que Cristo fez por nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem é circuncidado, levanta a mão. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Somos circuncidados em Cristo Jesus. Não mais o corte do prepúcio, mas agora o nosso coração está circuncidado. Você foi circuncidado. Você tem a fé em Cristo Jesus. A mesma circuncisão, só que no corpo, que foi feita em Abraão, que simbolizava a fé de Abraão, é a mesma que foi feita em nossos corações. A fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Por isso estamos alegres nesta manhã. Amém? Desejo de Deus é que você progrida. Desejo de Deus é que você venha a ser enraizado. Desejo de Deus é que você venha a ser construído sobre a rocha. Desejo de Deus é que você seja confirmado, a sua fé seja confirmada. Desejo de Deus é que você cresça. Amém? E cuidado com as vãs sutilezas. Ah, mas é bobeira, pastor. Ah, mas é isso aí, são as sutilezas que nos envolvem realmente. São as coisas vãs que acabam nos envolvendo. E acabamos entregando coisas que Deus tinha para nós. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deus amado, em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã, porque somos circuncidados por Ti. Obrigado, meu Pai, porque a fé de Abraão, essa fé que está em nós, em Ti, caminha até os dias de hoje. Deus, fortalece o Teu povo, Senhor. Senhor, que possamos estar alertas, vigilantes, simples como a pomba e prudentes como a serpente. Cuidado, Senhor, precisamos ter cuidado nesta manhã, porque estamos sendo assediados com vãs sutilezas, filosofias, Senhor, em nome de Jesus, que por vezes tentam nos afastar, tentam nos deter, nos paralisar, nos esfriar, mas são sutis, Senhor. Queremos abrir os nossos olhos espirituais e declarar, Senhor, que a Tua igreja está pronta. Estamos circuncidados e cremos no fundamento da nossa circuncisão, que é a Tua morte, a Tua crucificação, Senhor. Obrigado, Jesus, porque Tua palavra me ensina, Tua palavra nos ensina, Senhor, que foi anulado, apagado o escrito de dívida. Talvez tenham vidas aqui nesta manhã que se sintam culpadas, que não se acham dignas pelo que fizeram ou deixaram de fazer. Mas a palavra de Deus nos ensina nesta manhã que toda dívida, todo pecado foi apagado. Quando há circuncisão, há o apagar do pecado. E esse apagar foi feito à força. Cristo se deu por nós. Não foi homem, não foi mulher, não foi líder, não foi filósofo, não foi padre, não foi pastor. Foi Jesus que, mediante a sua força, se voluntariou e se entregou por nós. Senhor, obrigado porque principados e potestades foram envergonhados na cruz. Obrigado porque hoje não há mais obra nenhuma do inferno
que possa cercear os sonhos de Deus em nossas vidas. Contra o povo de Deus não vale maldição. Senhor, obrigado porque eu não preciso quebrar maldição nenhuma, porque na cruz todas foram quebradas. Quando eu fui circuncidado por Ti, Senhor, toda maldição foi quebrada na cruz. Não há palavra maldita mais sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Todas elas foram apagadas na cruz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Senhor, somos lavados, remidos pelo Teu sangue.